Pessoal, boa noite aí para todos. A gente vai começar aqui a nossa aula da disciplina de História das Ciências, né? Vocês estão conseguindo me escutar, pessoal? Tá, como é que tá o meu áudio aí? Tá chegando para vocês limpo, digamos assim? Ah, beleza. Então é o seguinte, gente. A nossa disciplina, ela, no começo, né, ela ficou meio parada aí, eu só fiz a apresentação, aí logo em seguida passou uns dias, a gente já entrou de férias, eu preferi que a gente trabalhasse agora, depois das férias, aí com mais calma. Então, nosso ritmo de aula, nosso ritmo de atividades aqui da disciplina, ele vai basicamente começar agora, tá? A gente tava meio que de stand-by, digamos assim, tá? A gente vai falar hoje, vamos iniciar a nossa disciplina basicamente hoje mesmo, em termos de aula, certo? Então, a gente vai falar um pouco sobre a ciência, né? O nome pode ser História das Ciências ou a ciência através dos tempos, né? Como que a ciência foi desenvolvida através dos tempos, aí. A gente vai dar uma pincelada. E sempre, não é nem na medida do possível, eu acho que quase sempre a gente vai estar tentando sempre puxar a sardinha para o nosso lado, né? Falando de química, né? No entanto, a disciplina ela é geral, né? Falando de ciência do modo geral, certo? Só que antes de iniciarmos aí a questão da história das ciências, né? Como que a ciência se desenvolveu ao longo do tempo, a gente precisa logo entender, né? Alguns conceitos básicos aí de ciência, né? Porque vocês que são estudantes de química, eu que sou químico, a gente trabalha com uma ciência, né? Química é uma ciência, né? Na área das ciências exatas ou ciências naturais, né? Então a gente precisa ter essa ideia, esses conceitos em mente, tá? Então a definição o próprio nome ciência, ele já vem lá do latim, derivado de um nome do latim. E aí traduzido aqui para o português, ele significa conhecimento, né? Então é meio que óbvio, né, que a ciência ela quer dizer conhecimento, né? Mas mas nem sempre a palavra ciência e conhecimento ela está automática na nossa cabeça. Por que ela nem sempre está automática? Porque existe o tal do senso comum, que muitas vezes é confundido com ciência no nosso dia a dia, né? E aí geralmente, se você perguntar, professor, o que está mais presente no nosso dia a dia? É a ciência ou o senso comum? Eu arrisco dizer que o senso comum ele está mais presente no nosso dia a dia, não nas coisas que a gente usa, né? A gente usa muitas coisas que foram produzidas graças à ciência, mas eu estou falando das nossas explicações, dos nossos costumes, né? Muitas vezes o senso comum ele está mais presente do que a ciência, tá? E aí alguém já vai perguntar, professor, mas o que é esse senso comum? Que vocês possivelmente, eu ia falar vocês, mas eu também uso, né? Possivelmente a gente usa, né? Nós usamos, mas muitas vezes a gente não sabe que significa, né? E aí o senso comum, ele surge na nossa vida a partir, né? Ele surge a partir de observação e repetição, né? De algum fato. E geralmente essa repetição e essa observação, ela é criada, ela cria uns hábitos, né? As observações e repetições são formadas por hábitos. E geralmente o senso comum ele está aliado ali com preconceitos e tradições. E muitas vezes a gente pode resumir isso tudo com crenças, né? A gente crê numa coisa e vai ali até o fim. Então o senso comum ele surge a partir daí, de observação, repetição, e aí cria o hábito, e aí está aliado a isso a questão dos preconceitos, tradições e as crenças, tá? Outra coisa, o senso comum, tá? Ele não tem nenhuma comprovação e nenhum teste de garantia da sua veracidade, né? Para verificar ali se realmente aquele fato acontece, né? Mas por incrível que pareça, o senso comum ele é passado de geração para geração, mesmo não tendo nenhuma comprovação. E aí cai naquela questão lá, né? Da repetição. E é essa repetição, ela que provoca essa questão aí da passagem de geração para geração. E ele está presente no nosso dia a dia, tá? Gerando aí aquilo que a gente chama também de tradição, né? Como ele está presente no dia a dia, né? Ele vira uma tradição e aí ele consegue passar de geração para geração. Tá dando para entender, gente? Aí eu vou perguntar para vocês me falarem exemplos de senso comum. Falem aí, ou digitem, não sei.
E aí, ninguém lembra? Ó, o seguinte, ó, vou mostrar para vocês aqui exemplos assim bem bobos. É óbvio que existe um monte de exemplos de essa daí não pode tomar banho. Como é? Não pode tomar banho depois que tomar café? Deixa eu ver aqui. É, esse é um exemplo típico, né? Mas aí na tela, né? Eu trouxe alguns exemplos aí, tá mostrando para vocês, de senso comum, né? Tipo chá de boldo cura problemas no fígado, ameixa e mamão ajuda a regular o intestino. Tipo, não tem nenhuma comprovação científica, mas a gente usa essas coisas aí no dia a dia como uma crença, né? Isso tudo é senso comum, né? E aí embaixo, em 3, no 3, no 4 e no 5 tem mais outros senso comum que não tem muito nada a ver com saúde, mas é com questão de tradição mesmo, né? Falando de futebol, tem aquela questão também do número 3 é o número do azar, se quer na sexta-feira ainda é pior, tem toda essa questão, tudo isso é senso comum, tá? Que não é comprovado cientificamente, beleza? Aí você deve estar se perguntando, por que que você está falando isso, professor? Porque eu introduzi lá a questão do conceito de ciência, né? O conceito não, a origem da palavra ciência relacionada com conhecimento, mas embora seja óbvio, né, essa questão do ciência e conhecimento, nem sempre está presente no nosso dia a dia. Geralmente o senso comum ele está predominando, tá? E aí atualmente essa questão também de ciência está muito na moda, pelas essas questões aí do negacionismo, né? Negacionismo científico, né? Obscurantismo, toda essa questão das vacinas aí, dos remédios fictícios aí na questão da pandemia, né? Então, eu costumo falar sempre que a ciência, ela nunca teve ela nunca teve na boca do povo como ela está atualmente, né? Por conta do negacionismo científico, né? E todo esse debate ciência. Embora o mais saudável é que a ciência estivesse sendo discutida sempre sem levar em conta a veracidade, sem colocar a própria ciência em xeque, né? Porque nós que estudamos ciência, a gente sabe como a credibilidade que os dados científicos eles fornecem, né? E aí seria interessante que a ciência tivesse sendo debatida já nesse outro patamar, digamos assim, e não ela sempre estando em xeque, né? Que aí fica meio estranho, tá? Mas aí, afinal, já estudamos um pouco, né? Vimos aqui um pouco sobre o senso comum, alguns exemplos, e agora a gente vai falar do oposto, né, do senso comum, que é o conhecimento científico, né, que nós tantos buscamos, que nós tantos usamos aqui no meio acadêmico. E aí seria interessante que ele fosse também, que ele fosse usado também no nosso dia a dia, embora nem sempre seja possível, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre conhecimento científico. O conhecimento científico, ele é mais conhecido como ciência, né? A gente pode generalizar. Conhecimento científico, ciência, e ele é construído, né, e adquirido por meio de pesquisas, né? E é isso para a gente que estudamos ciência, isso é óbvio, né? A gente constrói o conhecimento científico através de pesquisa, né? Não é através de pensamentos filosóficos, né? É através da pesquisa. Isso aí tem que ficar bem claro para a gente, tá? Como é, gente? Alguma dúvida aí? Fala aí, Carlos. Beleza. Então, o conhecimento científico, ele está baseado nas pesquisas. Esse conhecimento, nós sabemos, né? Nós que eu falo, comunidade acadêmica, né? Ele é extremamente valorizado e reconhecido. E aí, o conhecimento científico, para ele poder ter esse reconhecimento, né? E essa credibilidade, ele precisa de duas, três coisas importantes, né? Duas coisas importantes, na verdade. Ele precisa ser comprovado, né, a partir de experimentos. Então, o conhecimento científico, ele precisa ser comprovado a partir de experimentos. E também tem as questões dos procedimentos de verificação. Ou seja, além de comprovar, eu preciso verificar se realmente aquilo que eu estou comprovando tem fundamento, tá? E aí uma pesquisa científica, ela vai gerar sempre
conclusões que foram testadas previamente. E elas devem tornar os métodos que foram utilizados nessa pesquisa e os resultados públicos para uma possível reaplicação. E aí entra naquela parte lá da publicação, né? Que a gente, geralmente um pesquisador, né? Quando ele faz uma pesquisa científica, ele não tem os resultados ali e vai guardar num caderno, num livro, ou no computador, no pendrive. Não. Geralmente ele vai pegar essa conclusão e vai publicar, né? Ou seja, vai mostrar para a comunidade científica os resultados que ele obteve e as conclusões que ele obteve, tá? E aí esses resultados que ele obteve, né? Se ele tiver, por exemplo, mostrando um método científico, para ele poder ter credibilidade, esses resultados eles precisam ser passíveis de reaplicação. Ou seja, vamos trazer aqui para a química, né? Por exemplo, vocês estão desenvolvendo uma pesquisa lá no laboratório do IF, e aí vocês desenvolveram um método analítico para determinar cobre em algum alimento, um método analítico novo para determinar cobre em algum alimento, traços de cobre, sei lá, alguma contaminação, por exemplo. E aí é um novo método que ninguém inventou, vocês que inventaram, desenvolveram, patentearam, publicaram e tal. Só que vocês publicaram um artigo, isso aqui é um exemplo. Para esse conhecimento, para esse método que vocês publicaram, ele ter total é, credibilidade, né, e reconhecimento, ele precisa ser passível de reaplicação. Ou seja, um cara lá na China, digamos que ele pegou o artigo de vocês e ele quer aprofundar o conhecimento nessa área. Então ele vai pegar o artigo, vai ver o método que vocês desenvolveram, né? E ele vai pegar esse mesmo procedimento experimental e vai repetir o procedimento experimental. Ou seja, vai repetir o experimento. E aí ele tem que bater os mesmos resultados, tá? É aquela questão lá do da como é que fala? Aquela questão lá da padronização, né, dos resultados, tá? Então, eu não posso fazer uma pesquisa científica, desenvolver um método, e aí cada experimento dá um resultado diferente, que aí não estou falando de método científico, né? Então, todos os resultados que você obteve, eles precisam ser reaplicados, tá? Ou precisam ser repetidos, para você poder ter a comprovação, tá? Então, mais ou menos essa é uma isso tudo que eu falei aqui é uma ideia geral do trabalho do cientista. Tá? Eu não estou nem falando basicamente de método científico até agora. Estou falando mais do trabalho geral de um cientista, certo? Seja na área de química ou qualquer área aí que envolva ciências naturais. Tá? Quando você vai para ciências humanas, essas outras áreas, eu particularmente tenho algumas peculiaridades diferentes aqui da nossa área. Tá? Então a gente está focando mais aqui na área de ciências naturais. Tá? Estão conseguindo entender, gente? E aí, gente, ó, eu vou só trazer uns exemplos assim bem básicos assim para vocês entenderem, ó, que através dos exemplos abaixo, né, fica fácil entender o que é o conhecimento científico, né, o que que o conhecimento científico ele gera, né? E aí tem um monte de exemplos assim bem básicos assim para a gente, né? Questão da cura para as doenças, né? Questão de todo o desenvolvimento de medicamentos, né? Que tem ciência envolvida por trás das pesquisas, né? A questão dos aparelhos que nos ajudam nas tarefas, né? Todos esses aparelhos também foram construídos com base no conhecimento científico, né? Aí eu estou já viajando, falando de viagens espaciais, já extrapolando assim para uma coisa bem acima, né? E a questão das intervenções cirúrgicas também, né? Pegar essa questão da medicina, né? Muita ciência envolvida ali, muito conhecimento científico, né? Para a questão das intervenções cirúrgicas. Então eu trouxe aí 4 exemplos assim bem básicos, basicamente assim, de fora da química, para a gente ter uma ideia da questão do conhecimento científico, das contribuições que o conhecimento científico tem dado ao longo dos tempos, assim, tá? E aqui também estou trazendo exemplos, assim, bem modernos, beleza? As principais características do conhecimento científico são, né, que aí, no caso, eu já falei, né, anteriormente, vou só enfatizar aqui para vocês entenderem, tá? As principais características do conhecimento científico são conhecimento objetivo, né, conhecimento objetivo, metódico e demonstrável. A questão do conhecimento objetivo
É que quando você está desenvolvendo uma pesquisa, né, a ciência geralmente ela não precisa de enrolação, né? Eu acho que você já deve ter cursado disciplinas aí de, como é que chama? Sinceramente, geralmente nas universidades é práticas de pesquisa, metodologia científica, na verdade. Vocês têm essa disciplina de metodologia científica? É porque é o seguinte, geralmente nessas disciplinas eles ensinam, né, alguns procedimentos que você vai usar na questão da confecção de trabalhos acadêmicos, mas aí também nas próprias disciplinas práticas, né, quando você vai fazer lá um relatório, né, de uma prática de laboratório, sempre o professor ele costuma falar, não precisa enrolar, né? Geralmente você precisa ser bastante objetivo, você coloca a introdução de maneira mais direta possível, o próprio objetivo, e lá nos resultados você geralmente discute os resultados de maneira mais objetiva e clara possível. Tá? Então, na ciência tem isso. Tem a questão da objetividade. Não precisa você ficar enchendo linguiça, digamos assim, enrolando, contando historinha. Não, você pode ir direto ao ponto. Né? Então, o conhecimento, por isso que tem essa parte aqui do conhecimento objetivo. A parte do metódico é que a ciência ela envolve método, tá? Envolve método, método científico especificamente, beleza? E tem a parte também do demonstrável, né? Para o meu método ter validade, ele precisa ser replicável, repetido, tá? Ou seja, cada vez que eu fizer aquele método e der um resultado diferente, então quer dizer que aquilo não é um método, tá? Não é um método confiável, certo? Então tem essa questão aí, beleza? A questão da veracidade comprovada, né? Tem que ser comprovado cientificamente o meu resultado que eu estiver obtendo, né? É, o método científico, ele é baseado, né? Isso aqui também é importante. O conhecimento científico, ele é baseado na observação, pesquisa e formulação de hipóteses. E aí esse tópico 3 aqui, ó, esse tópico 3 ele vai constituir aquilo que a gente chama de método científico. Ou seja, para mim poder ter o conhecimento científico, eu preciso usar um método. Que método é esse? É um método científico. Tá? Então, o método científico ele é construído a partir de alguns passos específicos, né? Na qual um dos primeiros passos é a observação. Você faz o experimento e observa ali o que está acontecendo, tá? E aí você também tem que fazer uma pesquisa, né, bibliográfica ou qualquer outro tipo de pesquisa, e aí a partir daí se formula hipóteses que ajudem a explicar aquele fenômeno que você observou. E aí se essa hipótese for válida ou não, aí você vai formular uma teoria com base nisso, né, se a hipótese for válida. Se essa hipótese não for válida depois dos experimentos, então você precisa descartá-la e fazer uma outra hipótese, uns outros experimentos e uns outros testes até se ter a comprovação da teoria, tá? E aí, outra característica do conhecimento científico é essa questão de destinar-se a decifrar processos de uma ideia ou teoria usando o próprio método científico. Tá? Então, o conhecimento científico geralmente ele tem essa ideia de tentar decifrar algum processo, alguma ideia ou uma teoria. E aí, usando quem? O método científico. Tá? Então, o conhecimento científico ele engloba essas quatro características que eu acabei de comentar aí com vocês. Tá? Então, essa minha apresentação aqui inicial da nossa aula foi basicamente para situá-los, né, na questão da ciência, né, para a gente falar um pouco de ciência, né, no contexto atual, e aí diferenciar de senso comum. Aí, a partir de agora, nós iremos embarcar uma viagem basicamente falando de história, tá? Então, a gente deu essa contextualizada inicial sobre ciência, e agora, de fato, a gente vai falar um pouco sobre a história, tá? A ciência pré-histórica, né? A ciência na pré-história, tá? Então a ciência na pré-história ela seguiu basicamente esses passos, beleza? Eu acabei não colocando a ordem cronológica porque pelo menos nesse início aqui ela não é tão importante para a gente. Eu coloquei somente alguns fatos importantes que aconteceram nessa ordem. Ela segue, obviamente, a ordem cronológica, mas eu não coloquei o valor numérico da data em si. Mas ele segue sim essa ordem, tá? Então, lá na pré-história, a ciência, o conhecimento que se tinha na época, ele começou lá com os materiais naturais virando ferramentas, né? Por exemplo, pedras, esse tipo de coisa, eles moldavam, digamos assim, ou ajustavam
para que elas virassem ferramentas, né? Então, ela já começou a partir dessa ideia aí, né? O conhecimento, ele começou a partir dessa ideia, tá? Aí teve também a descoberta do fogo, né? Descoberta e domínio do fogo, né? Lá na idade da pedra lascada, digamos assim, né? Os conhecimentos de história, né? Teve também, de maneira gradual, o surgimento da química primitiva e utilitária, né? Que na verdade não era nem a química, eles chamam de química primitiva, mas a gente pode falar por enquanto de alquimia mesmo, né? Foi lá no início, tá? Logo em seguida, a gente teve também o início da vida sedentária, né? Porque sempre que a gente estuda história, a gente já ouve falar muito dos nômades, né? Os seres que eles não tinham lugar fixo, né? Passavam temporadas, dependendo das condições climáticas, em determinadas regiões. E aí, dentro da evolução da ciência na pré-história, o início da vida sedentária teve grande importância, teve grande contribuição para tudo, tá? Logo em seguida também teve a questão de desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, né? Tudo isso eles usavam conhecimento científico, usavam conhecimento científico para essa questão aí da agricultura e a questão dos pastos, né? Criação de animal, tá? E e posteriormente também, nessa nossa ordem cronológica aí de desenvolvimento da ciência, a gente teve o desenvolvimento das demais áreas do conhecimento, demais áreas de conhecimento, né? Também ao longo do tempo. Então, esse aqui foi meio que um resumo, né, da ciência na pré-história. E aí, agora, a gente vai vamos falar um pouco aqui das contribuições de algumas civilizações pré-históricas, tá? De algumas civilizações lá na história antiga, na verdade, tá? O que essas civilizações elas contribuíram para o conhecimento científico que a gente tem hoje, tá? Então a gente vai falar um pouco aqui de gregos, vamos falar um pouco aqui de egípcio, tá? Egípcios, o povo ali da Mesopotâmia, falar também dos chineses, tá? Até chegar na Grécia. Quando chegar na Grécia, a gente vai parar um pouco para falar especificamente da Grécia, que trouxeram muitas contribuições importantes para a ciência ocidental, tá? Então a gente vai falar um pouco, beleza? Então aqui, nessa parte aqui da aula, vamos tratar sobre as primeiras civilizações, beleza? Primeiras civilizações. A primeira que merece grande destaque aqui para a gente, que merece grande destaque da gente, são os egípcios, tá? Os egípcios, eles tiveram grande desenvolvimento, tá? Em termos gerais, muito por conta da sua localização geográfica. E, na verdade, na antiguidade até hoje, essa questão da localização geográfica, ela é muito importante, tá? Até hoje, tá? E aí os egípcios, eles estavam localizados, né, às margens do Rio Nilo, né? E graças às cheias desse rio, ela transformou-se, os egípcios, um dos maiores impérios da antiguidade, tá? E apesar do clima árido, né, dessa região, meio desértica, eles conseguiram manter uma elevada produção agrícola, digamos assim, né? Graças à questão da, das enchentes do rio, na verdade, do Rio Nilo, tá? E aí, como eles tinham um rio, né, e água em abundância, era necessário que eles tivessem conhecimento sobre processos de irrigação. Então, na verdade, se a gente for analisar, geralmente o conhecimento, né, ele vai surgir, né, no modo geral, ele surge a partir da necessidade, né? Eles tinham bastante água, né, com o Rio Nilo. E aí, para a questão de sobrevivência, eles precisavam de bons sistemas de irrigação. Então, eles precisavam adquirir esse conhecimento, né? Então, geralmente o conhecimento ele estava muito aliado à necessidade, né? E aí eles também tiveram bastante conhecimento, né, bastante desenvolvimento sobre a questão de manejo correto da terra, né, já que eles estavam trabalhando com questões de hortigranjeira, né, digamos assim, produção de hortifrutos, por exemplo. Então eles precisavam de um conhecimento sobre o manejo correto da terra, tá? Então você percebe que a questão do conhecimento ele vai estar sempre ali aliado às civilizações, tá? E aí, dependendo da necessidade, eles vão se desenvolver numa determinada área. E, por consequência disso, eles já vão deixar contribuição para a humanidade nessa área, tá?
Ou seja, a civilização, os povos, eles estão precisando. Aí eles vão buscar de alguma forma esse conhecimento, né? E aí esse conhecimento que eles adquiriram já fica como legado para as próximas civilizações. Então, a lógica da questão do desenvolvimento científico aí dos povos da antiguidade, ela segue basicamente o mesmo padrão, tá? Esse que eu acabei de mencionar para vocês, tá? E aí aqui eu tenho nesse slide que eu vou estar passando para vocês também, algumas outras contribuições dos egípcios, né? Eles trabalharam um pouco com anatomia, estudaram um pouco a anatomia, trabalharam também com problemas aritméticos, né? Trabalharam também com a questão dos calendários, né? Que é uma coisa bastante importante. E eles foram exímios engenheiros e arquitetos. Só a gente lembrar lá das pirâmides do Egito, né? Então eles foram especialistas aí nessa questão de engenharia e arquitetura, tá? Lá na história antiga, beleza? Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Estou falando muito rápido? Vocês estão conseguindo compreender ou tá tranquilo? Me avisem aí. Ou vocês não estão nem me escutando? Tá. Aqui, ó, outra civilização, ou povo, né? Não dá nem para falar de civilização, porque foram vários povos várias civilizações que viveram aí entre os rios, né? Que a gente estuda como a Mesopotâmia, né? Que a Mesopotâmia é uma região entre rios, né? Situada entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates. A gente estuda lá em história antiga também, tá? E aí ela não foi um local de um só povo, né? Por ela passaram sumérios, babilônios, né? Os fenícios também, passaram outros povos, tá? É, toda essa região da Babilônia, né? A grande contribuição que a gente pode comentar, a gente não vai falar muito de história bem específica, porque aí seria um curso de história, a gente vai focar muito na contribuição deles aí, em termos de conhecimento. A contribuição desses povos aí, a gente pode generalizar a questão da escrita cuneiforme, né? Que é aquela escrita que eles tinham meio que uma, um cunho, é como se fosse digamos que uma telha quebrada, um pedaço de tijolo quebrado, e eles escreviam meio que furando, né, uma superfície, né, esse tipo de escrita. E eles trabalhavam também com a questão do sistema sexagenal de pesos, né, ou seja, um sistema baseado no número 60, né. A gente tem o sistema decimal, né, baseado no 10, e ele tinha esse sistema sexagenal de pesos e medidas, no caso, tá? E eles também contribuíram bastante para a questão da astrologia, tá? É, as civilizações da Mesopotâmia ainda elaboraram também os relógios solares para marcação de tempo, tá? E também contribuíram bastante com a questão de desenvolvimento de plaquetas, com tabelas relacionadas com geometria e álgebra, tá? Então foram contribuições aí importantes do pessoal que vivia aí à margem desses dois rios aí, certo, gente? É, Eles também tinham contribuições aí na questão da arquitetura, né? Construir essas estruturas aí que está mostrando para você, tá mostrando aqui na tela de vocês, ó, tá? Não é uma estrutura similar a uma pirâmide do Egito, mas para aquela época com certeza era algo imponente, né? Eles trabalhavam também com jardins suspensos, né? Que todo mundo já ouviu falar, jardins suspensos da Babilônia, e além de várias outras estruturas. A medicina mesopotâmica, ela associava muito conhecimento científico com magia e astrologia, né? Para fabricação de remédio e tratamento de doença. Então, essa é uma coisa também muito interessante naquela época, né? Que o conhecimento científico, ele não andava sozinho, tá? Tinha toda a questão da magia e da astrologia naquela época, tá? Então, é importante que a gente tenha um conhecimento relacionado com isso, tá? A gente tem essa noção, tá? Outro povo bastante importante em termos de contribuição para a humanidade foram os fenícios, tá? Isso aqui já no terceiro milênio antes de Cristo.
surgiu uma civilização muito importante que contribuiu muito para o mundo, que foram os fenícios, né? É, eles elaboraram uma escrita, né? Eles foram os criadores do alfabeto, que logo em seguida esse alfabeto foi transmitido para os gregos, né? Os gregos pegaram o alfabeto dos fenícios, e aí, depois que teve, que os gregos adquiriram esse alfabeto, né? Eles passaram para todo o resto do mundo, né? Tendo em vista que a civilização grega, ela foi uma das responsáveis por, elas contribuiu bastante para as civilizações do Ocidente, né? E aí a questão do alfabeto grego que a gente usa até hoje, ele foi pego lá dos fenícios, né? Geralmente os livros de história, eles trazem isso, né? Que a principal contribuição dos fenícios foi a criação do alfabeto, né? E aí realmente foi uma contribuição fantástica, né? Eles também trabalhavam muito aí com a questão do aperfeiçoamento de técnicas de impermeabilização, né, que é aqueles isolamentos e vedação na construção naval. E na medicina, eles trabalhavam muito com medicina lá medicina de cavalo, né? Eles utilizavam muito a questão da hipiatria, que é a medicina específica do cavalo. Deixa eu ver aqui o que o Carlos falou. Isso. O Carlos está falando aqui das civilizações da América, né? Eles também tinham muitas tecnologias, plantio, construções, calendários, etc. Astecas, maias e incas, isso, verdade, né? A gente mais na frente, a gente vai falar um pouco, né, das contribuições das civilizações da América, né? Só tem a mesma questão do lapso temporal. A gente está falando um pouco mais de um povo um pouco mais antigo, né? E depois a gente pode falar um pouco específico aí das civilizações da América, né? Que são muito, de fato, são muito importantes também, tá? Outro povo que contribuiu, de certa forma, para a ciência, né, muitas contribuições para a ciência, aliás, sem muitas contribuições para a ciência, foram os hebreus. Só que eles têm uma coisa importante, tá? Embora eles não tenham contribuído muito assim para a ciência, mas o pouco que foi contribuído está em relatos bíblicos, né, relatos históricos. E aí passa uma certa credibilidade, né, das contribuições dos hebreus. Né? E aqui tem a Torá, que é o livro sagrado dos hebreus, né, que é o mesmo livro lá o livro dos judeus, né? Então eles tinham eles tinham todos esses registros nesse livro sagrado, né? Nos escritos bíblicos. E aí também eles tinham outros registros também em pergaminhos, tá? E eles registravam tudo isso em pergaminhos, né? Que como se fosse uma folha, né? Branca, só que em vez de a gente usa hoje a folha branca, no caso eles usavam era a pele do animal, né? Para poder fazer as marcações. Como não tinha folha, eles usavam isso, ao invés de fazer as marcações em placas de cerâmica, tá? E aí o calendário desse povo, né? Eles baseavam-se em ciclo lunar, né? Que tinham 354 dias, né? Então isso aí também é muito interessante. Além disso, eles usavam também o sistema decimal e o sistema sexagenal, ou seja, um baseado lá no 10, né? Sistema decimal, e o outro baseado no número 60, beleza? A gente pode falar também um pouco aqui sobre os hindus, né? Outro povo importante também se desenvolveu nas margens do rio Hindu, né? E eles, o grande contribuição, o grande legado é que essa civilização elas construíam bastante cidades, construiu cidades imponentes e ricas, tá? Para sua época. Ou seja, eles foram bastante importantes na questão de trabalhos de urbanização e higienização, tá? Então essa foi a grande contribuição. Eles também trabalhavam muito com aritmética, tá? Elaboravam o sistema de numeração. E aí a gente precisa destacar aqui que o sistema de numeração que eles utilizavam derivou, né? Ou seja, foi meio que o pilar para aquilo que a gente conhece hoje como numeração arábica, que a gente usa bastante, né? Que a gente usa até hoje, na verdade, né? Números arábicos. E aí meio que a semente, o degrau inicial foi feito lá pelos hindus, né? Então eles contribuíram imensamente aí para a nossa vida, hoje com a questão da numeração, tá? Outra contribuição desse povo, que isso aqui eu achei muito massa, foi a questão do budismo, tá? O budismo ele surgiu no milênio 1,
né, antes de Cristo, ele basicamente ele surge, né, ele propõe uma filosofia moral, né, baseada no sistema de amor, respeito, conhecimento, razão e verdade, né? Então são pilares assim bem interessantes, bem fortes. E aí o que eu achei massa foi isso, ó, porque o pensamento budista ele tentou, né, ele tentou explicar questões científicas e ele até formulou uma teoria atômica primitiva que chegou a influenciar os gregos posteriormente. Então, isso, inclusive, é uma coisa que eu vou pesquisar. Porque, geralmente, ó, quando a gente começa a estudar o atomismo, que a gente vai falar aqui nessa disciplina também, a gente começa a estudar o atomismo lá na Grécia, né? Lá com Demócrito e Leucipo, né? Aqueles que foram os caras que falaram ali inicialmente do atomismo, né? Só que aí, depois que eu estava construindo aqui essa aula e pesquisando, eu descobri isso, que o pensamento budista, ele já tinha trabalhado com algumas questões científicas. E aí ele tinha formulado uma teoria atômica, eu achei, primitiva, e isso eu achei massa. Inclusive, eu vou dar até uma pesquisada para tentar trazer aqui para a nossa aula, quando a gente estiver falando lá de teoria atômica, lá dos gregos. Tá? Então, isso eu achei muito interessante. Né? O Carlos falou aqui uma coisa interessante. Ó. Ele falou que a cultura oriental é riquíssima e o problema é que as coisas giram em torno do Ocidente. Vou até contar aqui uma coisa bem massa não. Vou contar aqui até um relato pessoal para vocês. Ó. Sempre que eu estudava história, né, no ensino médio, uma época, né, porque ela sempre o próprio jeito que a gente estuda história aqui no ensino no Brasil, para a gente ser um país do Ocidente, ele é baseado nas contribuições do Ocidente, né, obviamente. E aí toda a cronologia histórica e fatos históricos também é baseado na história do Ocidente, né? Aí dependendo da história, dependendo da escola, do curso, ele vai falar alguma coisinha lá do Oriente, mas geralmente nem fala. E os livros também nem trazem isso, se eu não estiver enganado. E aí na aula eu sempre perguntava para os meus professores assim, né? Eu tinha essa curiosidade, tá, mas as contribuições do povo oriental, por que que não aparece? Por que que não tem? E aí quase ninguém sabia explicar ou não falava. E eu sempre ficava com isso na cabeça. Ó, a gente traz que tal povo, tal civilização, tal cientista inventou isso. Mas pode ser que um cara lá no Oriente já tenha inventado antes. E aí a gente não considera, ou a gente não dá os devidos créditos. Então tem esse problema mesmo aí que o Carlos relatou, né? A questão da cultura do Ocidente, da cultura do Oriente. E aí, como a gente é um país do Ocidente, a gente puxa meio que a sardinha para o nosso lado, né? Vai falar só do Ocidente, tá? Isso aí é uma questão bem interessante de se debater, tá? Muito importante mesmo. E aí, ó, a gente está falando de Oriente, ó, vamos falar um pouquinho aqui do povo do Oriente, né? Falar dos chineses. Os chineses eles se desenvolveram às margens do Rio Amarelo, né? Por volta ali do terceiro milênio antes de Cristo. E ela é uma civilização, ela surgiu como uma civilização quase que totalmente agrícola, né? Então a civilização chinesa ela tava baseada nisso, civilização agrícola. Esse povo, né? Eles trabalhavam muito com metais na fabricação de vasos e instrumentos agrícolas, né? Aqui na figurinha tem mostrado um vaso chinês, né? Trabalhava com metais e eles detinham bastantes conhecimentos rudimentares, ou seja, conhecimentos assim bem primitivos de mecânica, óptica, medicina e farmácia, além da própria astronomia e matemática, tá? Eles naquela época, né, dentro da própria antiguidade, eles fundaram algumas escolas, né, escolas políticas, né. Eles também trabalhavam muito com a questão de escolas de legistas naquela época também, né. E aí muitas das explicações científicas chinesas, elas são baseadas na questão do dualismo, né, na questão do dualismo. E aí essa questão do dualismo, ela existe até hoje, né? Até hoje na ciência moderna, a gente trabalha muito com a questão do dualismo, tá? A gente consegue, uma contribuição chinesa, digamos assim, essa questão do dualismo, tá? Deixa eu ver aqui o que o Carlos está falando. Ó, interessante. O Carlos está falando que até aqui mesmo na América, as civilizações já usavam mumificação antes dos egípcios, né? E, ó, isso é um fato histórico interessante, né? Contribuição histórica interessante. E aí, geralmente, a gente sempre dá os créditos
lá ou pro Ocidente, do modo geral, né? Ou para as contribuições europeias. Embora o Egito não seja uma contribuição europeia, mas como ela foi uma civilização muito forte, né, na época, tem essa questão também, né, do status da civilização, né, por ela ser muito forte. Aí aquilo que ele descobriu, que eles descobriram, acaba se difundindo, né, por mais tempo, por mais regiões, por eles serem relativamente fortes na época. E aí aquilo vira uma tradição como que eles inventaram, né? E isso poderia, isso aconteceu muito, né? Embora outros trabalhassem com isso, mas como aquela civilização é bastante forte, e aí eles conseguiram expandir esse conhecimento, acabou-se meio que por tradição eles recebendo todos os créditos, né? Aconteceu muito isso, tá? Embora quando a gente fale aqui de Ocidente e Oriente, a questão não seja nem essa, né? A questão mais é de achar que o Ocidente é o centro do universo, né? Mas aí, se você comparar a América ou outros povos da antiguidade, a questão do poder, né? Da força daquela civilização, força em termos dominantes, eles acabam pegando os créditos por algumas descobertas, tá? Aí, gente, eu vou parar por aqui, tá? Para não ficar uma aula muito pesada, eu vou parar por aqui. Aí, na próxima aula, a gente vai adentrar na questão dos gregos, tá? Os gregos, como o próprio slide já está mostrando para vocês aí, são os fundadores do pensamento ocidental. Ou seja, eles foram os caras aí que deram muita contribuição aí para a gente, deram muita contribuição para a gente aí, certo? Baseado muito nas ideias filosóficas, tá? No modo de pensar, né? Então, os gregos aí, eles foram importantes. Os próprios prêmios Nobel. É, a questão do prêmio Nobel, ela, ela tem essa polêmica mesmo, tá? Ele acaba sendo um prêmio político, né? Ele acaba sendo um prêmio político. E aí ele tem muito essa questão, né, de ser centralizado lá na Europa ou nos Estados Unidos, né? Embora a Argentina, se não estiver enganado, tem prêmio Nobel, né? Mas é um caso assim bem fora da curva, né? Mas geralmente essas ideias de premiações assim universais, elas são baseadas muito no poder político, né? E aí esse poder político você pode entender também como poder econômico, né? Não dizendo, desmerecendo assim, né? Mas se a gente falar que o poder político e o poder econômico não tem contribuição, isso é mentira, porque tem, né? E aí acaba também, se você for pensar, o poder político, principalmente o econômico, tem grande contribuição, porque é o seguinte, ó, você vai pegar esses países, além deles, eles têm muito investimento em ciência e tecnologia. Consequentemente, eles vão ter os melhores laboratórios, tá? Então, isso é meio óbvio. E eles também vão ter os melhores cientistas. Porque, por exemplo, possivelmente, se um brasileiro um dia ganhar um prêmio Nobel, ele não vai estar aqui no Brasil. Pode ter certeza que ele vai estar trabalhando nos Estados Unidos ou na Europa, tá? Por quê? Porque além deles terem um poder financeiro, para montar estruturas, eles vão pegar os melhores caras, ou seja, os melhores pesquisadores. E aí é meio lógico. E aí ele vai ganhar, aí acaba que o cientista ele vai ganhar o prêmio Nobel. E aí você vai pegar assim, ah não, mas lá na história vai estar como um brasileiro. Beleza, vai estar como um brasileiro. Só que todo o trabalho foi feito no laboratório de fora, um estrangeiro, né? E aí a gente fica meio nessa questão. E aí a questão do prêmio Nobel e as outras coisas, ela gira em torno ali do poder econômico, né? Ou seja, do grau de investimento que esses países têm, beleza? Aí o cara está falando aí, nas próprias Olimpíadas, a China está liderando, e os Estados Unidos criaram a própria tabela para eles liderarem com seus critérios. Tá vendo essa polêmica aí mesmo, né? Na, em como que é dividido, né? Geralmente a tabela é feita com base no número de medalhas de ouro, Carlos? Os Estados Unidos tá baseando agora em número de medalhas totais, né? Se eu não estiver enganado. Mas de toda forma, você consegue perceber que as duas potências estão ali, né? Porque hoje em dia, China e Estados Unidos aí são as duas potências, né? Não adianta, potências econômicas, digamos assim, né? E aí, essa potência econômica, ela vai expandir, porque não adianta, ó, você pega as duas potências, elas são potências econômicas. Consequentemente, elas vão ser potências científicas, né? Estados Unidos e China, potências científicas, e vão ser também potências no esporte. E aí vai ter em outras áreas também. Eu estou falando dessas três aqui que está vindo aqui na minha cabeça.
beleza? Então isso é interessante. Então as coisas geralmente elas não acontecem por acaso, beleza? E sim, os Estados Unidos é o maior número de Nobel. Sim, perfeito, tá? Não é à toa, realmente, certo? Então, a gente precisa ter, ter essa ideia, tá? Que o grau de investimento, né? O poder político e o próprio grau de investimento, poder financeiro, ele é proporcional a tudo isso que a gente está debatendo aqui, né? Questão do esporte, questão do próprio, das próprias premiações com base as premiações de conhecimento, né? Que é o prêmio Nobel mais famoso. Então, ele está muito interligado aí com o poderio econômico, tá? Um grau de investimento. Beleza, gente? E alguém ficou com. Alguém quer fazer mais um comentário, alguma dúvida? Porque é o seguinte, pessoal. Ah, sim, eu já ia esquecer. Essa disciplina de História das Ciências, eu vou precisar muito do diálogo com vocês, como o Carlos digitou aí, o Adalto também, tá? Porque ela é uma disciplina muito como é que fala? De informações. A gente vai, na verdade, que trocar informações, né? Ela acaba que ela é uma disciplina de química, né? A grade de vocês de química, mas ela é diferente das outras disciplinas normais, né? Que as outras disciplinas de químicas que eu tô falando, de química que eu tô falando normal, a gente segue meio que uma espécie de tutorial. Ó, tem que fazer isso, faz isso, isso, isso. Já essa aqui, não, ela é meio que expositiva, né? A gente está expondo, né? Vários conceitos, várias contribuições históricas, e aí vai ser uma troca, né? Que vocês estiverem lembrando lá da história, de conhecimento, que vocês acompanham, vocês vão colocando aqui no chat ou falando, a gente vai construindo esse diálogo, essa troca. Beleza, gente? Então essa foi a nossa aula de História das Ciências, e a gente vai voltar aí na próxima semana, tá? E para a gente dar continuidade com a nossa disciplina. Desejo a todos vocês aí, gente, uma boa noite, um bom final de semana, já. Hoje é quinta-noite, bom final de semana a todos, e até a próxima.